Amada igreja, receba a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos creem aqui que Cristo vivo está? Aleluia, Ele vivo está, e por isso a tua vinda aqui não foi em vão. E não será perdida a tua vinda neste culto, nesta noite, porque Cristo vivo está. Não é o pastor que vai te dar vitória, mas o Cristo que reina nesta casa, o Deus que governa nesta casa, Ele vai trabalhar na sua vida para te dar vitória. Meus irmãos, eu quero, antes de entrarmos na palavra de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja no coração dos irmãos, no coração dos internautas, que tem gente conosco de vários estados brasileiros e de fora do Brasil. Que Deus abençoe nossos irmãos e que a unção de Deus que está descendo aqui chegue lá também aonde eles estão. A igreja pode dizer amém comigo? Eles serão alcançados e abençoados em nome de Jesus. Eu e minha esposa agradecer os irmãos que oraram por nós, não é? Eu estou aqui com as pernas um pouco alegre, porque um tempo sem pregar, não é? Nós viajamos de férias, depois voltei, fui para uma cirurgia de desvio de septo, foi tudo bem, graças a Deus, mas nós ficamos um tempo sem pregar. Orando a gente ora, porque a gente ora até com a boca fechada, mas pregar, não dá para pregar de boca fechada, né, irmão? Então eu tive que ficar um tempo sem pregar, e hoje eu disse: Jesus me ajuda. Mas eu quero dizer para você que Jesus está na casa. Jesus está na casa. E Ele tem algo especial para nós aqui nesta noite, aleluia. A irmã Keila que orou aqui, me antecedeu, e Deus já falou com a sua serva. Eu disse: meu Deus, ela estava lá em casa quando eu estava orando, estudando a palavra. Não é possível, porque Deus falou para ela que vai destravar, que vai abrir cadeado, que vai resolver. E Deus, eu estava orando hoje, nós já vamos entrar na palavra, e Deus disse: diga à minha igreja que hoje é dia de desbloqueio. Hoje é dia de reminaçória, de abertura de porta, abertura de caminho. Deus vai entrar com força. Quantos creem aqui que Deus vai entrar com força? Aleluia. Vamos em pé, irmãos, em reverência a uma leitura da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 31 a 37. Marcos, capítulo 7, versos 31 a 37. Bendito seja o Rei da Glória. Aleluia. Marcos está no Novo Testamento, é um dos evangelhos, né? Um dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Na segunda metade da Bíblia. Se você não encontrar, CETEC, convido você para vir estudar a palavra do Senhor. Quantos encontraram, diz amém. Marcos 7, 31 diz assim: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-se-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, todos diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Quem diz amém comigo? Um minuto de oração, fecha os teus olhos. Senhor, na qualidade de barro, pó e cinza, estou aqui na tua presença. Peço a Deus a tua revelação, fale conosco. Senhor, aquilo tudo que o Senhor me segredou na oração e no estudo da tua palavra, me ajude a transmitir à tua igreja. A palavra é tua, ó Deus, fale conosco nesta noite. Levante o que está caído, fortalece o fraco, cura os enfermos, liberta os cativos, ó Pai. Dá
resposta àquele que veio buscar resposta, e dá direção àquele que está perdido. Ó Deus, salva, 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 Senhor, no nosso meio. Nós te pedimos assim a bênção e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. A igreja diz: podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, eu estava orando e buscando a palavra do Senhor hoje pela manhã, e nós fomos lá para a Rainha Esther, fomos para o apóstolo Paulo, fomos para Apocalipse, e aí o Espírito de Deus começou a falar, é aqui, e me trouxe para esta palavra de Marcos capítulo 7, onde Jesus cura um surdo e gago. A Bíblia diz que ele tinha dificuldade para falar, falava dificultamente. Então, algumas versões nos diz que esse homem era surdo e gago. Meus irmãos, Jesus cura a gagueira. Jesus cura a surdez, isso eu já sei. Jesus cura a gagueira. Eu conheço uma irmã, nós conhecemos uma irmã que ela é gaguinha, mas quando ela profetiza, ela não gagueja nenhuma palavra. Quando Deus usa ela em cântico espiritual, em palavra, em linguagem do Senhor, ela não gagueja nenhuma palavra. Bendito seja, o nosso Deus também cura a gagueira. Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, a palavra do Evangelho de Marcos está dizendo que Jesus estava entre Tiro e Sidom. Esta faz parte, meus irmãos, do Decápolis. São 10 cidades que estavam sob o domínio do Império Romano, e a Bíblia diz que Jesus, em vez de ir direto numa linha reta para chegar na Galileia, onde ele ia agora, ele vai e faz um contorno pelas cidades de Decápolis. Ele fez um caminho mais longo, e às vezes você não entende porque Jesus faz um caminho mais longo, mas tudo é mistério. Diga ao vizinho aí, tudo é mistério. Jesus fez um caminho mais longo para chegar na Galileia, mas irmãos, um motivo, ele passando entre o povo do Império Romano, ele não sofria o assédio que os judeus que estavam atrás dele, querendo proclamá-lo como rei em Israel. Ele não sofria a perseguição, o assédio dos judeus, querendo colocá-lo no trono, porque ele disse, eu não vou me assentar no trono de Israel, eu vou sentar no trono do meu pai, ao lado do meu pai. Eu não sou para ser um rei só aqui na terra, mas eu sou Messias. Agora eu não vim como rei, agora eu vim como cordeiro. Agora eu não vim como rei, eu vim como Messias. E ele queria ser visto como Messias. Então, meus irmãos, ele foi por Decápolis e chegou na Galileia, em Tiberíades. É o mesmo lago, é as mesmas águas na Galileia. Coisa linda. Jesus chega nesse lugar e levam a ele enfermos para ele curar. Eu não sei quantos Jesus curou nesse lugar, porque Jesus não faz as coisas em conta-gota. Jesus não faz as coisas por medida. Quando ele faz de sobra. Ele faz em abundância. E ele está mandando profetizar na tua vida aqui nesta noite, que ele vai fazer em sobra e vai fazer em abundância, e o nome dele vai ser glorificado. Bendito seja o Rei da Glória. Irmãos, de todos aqueles que Jesus curou, levaram até ele esse surdo e gago, e Jesus então diz que, a palavra diz que Jesus tirou ele afora da multidão. Meus irmãos, Jesus nunca buscou holofotes, Jesus nunca buscou aplausos dos homens, Jesus sempre trabalhou no mistério. E eu quero dizer para você que Jesus faz as coisas às vezes em segredo, mas o nome dele é glorificado em público. Deus está fazendo uma obra particular na tua vida, mas Deus manda dizer, o nome dele vai ser glorificado em público. A tua família, os teus amigos, teus inimigos, teus invejosos, teus perseguidores vão ver a tua vitória e vão glorificar a Deus pela sua vida. Pode crer, crente, pega e dá glória a Jesus. Bendito seja. Se é para Jesus, pode mandar. Se é para ele, Jesus, meus irmãos, retira esse homem do meio da multidão, leva ele à parte, e a Bíblia diz então que este homem era surdo e gago. Diga, surdo e gago. Surdo não pode ouvir, né, irmãos? Surdo não ouve, né? Então Jesus retira ele à parte, e a Bíblia diz que Jesus põe os dedos dentro do ouvido dele, e Jesus cuspe e manda ele abrir a boca, e vai na língua dele. Lá. Aleluia. Havia uma crença no meio dos judeus que
saliva de um filho primogênito tinha poderes curadores, curativos, tinha poderes extraordinários. Esta fé que os judeus tinham era só a saliva do primogênito. Quando Jesus faz isto, usando a sua saliva, ele está dizendo para esse moço: eu sou primogênito, filho de Deus, eu sou o Messias. Quantos podem dizer glória a Deus comigo? Meus irmãos, a Bíblia diz em 3 lugares onde Jesus usou saliva para curar. Ele não precisa usar saliva, irmãos, ele só aponta, ou ele só fala, ou ele só olha e o negócio já resolve. Quantos creem assim? Só uma palavra de Jesus resolve. Irmão, irmã, você veio buscar a palavra do Senhor nesta noite? Fica ligado aí, porque uma palavra de Jesus abre as portas e resolve as coisas. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, e Jesus então põe o dedo no ouvido dele. Por que Jesus põe o dedo no ouvido dele? Jesus põe o dedo nos ouvidos dele, olha para cima, está aqui no texto, olha para cima e diz: Efata, que quer dizer abre-te. Mas o moço não ia escutar Jesus falar efatá. Então Jesus usou uma linguagem corporal, pôs o dedo no nariz dele e olhou no ouvido dele e olhou para cima e disse efatá. Na hora que Jesus disse efatá, que no hebraico é abre-te, desbloqueia, abre-te, desbloqueia, abre-te, desbloqueia, abre-te e desbloqueia. Entrou gente aqui hoje bloqueado, mas Deus vai te desbloquear. Entrou gente aqui hoje amarrado, mas Deus vai te desamarrar. Entrou gente aqui que está com o cadeado fechado, mas Deus vai abrir o cadeado. Entrou gente aqui que o negócio está um ninho só, mas Deus vai desfazer o ninho e o nome dele vai ser glorificado. Oh glória! Eu sinto a presença dele aqui. Louvado seja o Rei da Glória. Meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus então opera este milagre, e a Bíblia diz então que esse surdo imediatamente começa a ouvir. Os ouvidos dele é destravado e começa a falar, a língua dele é destravada. Bendito seja o Rei da Glória. Irmãos, é uma bênção você poder ouvir, e é uma bênção você poder falar, e é uma bênção você mais ouvir do que falar. Bendito seja o Rei da Glória. Por isso Deus deu 2 ouvidos e uma boca, é para você ouvir mais do que falar. Quem pode entender isso, diga glória a Deus. Você já parou para pensar? Já pensou, Deus colocava 2 bocas aqui e um ouvido aqui? Ia ficar meio esquisito, né, irmão? Mas Deus colocou 2 ouvidos e uma boca, para você falar menos e ouvir mais. Quem está entendendo o mistério aqui, diga glória. Irmão, Deus vai te dar vitória. A tua vitória vai ser no silêncio, a tua vitória vai ser na boca fechada, a tua vitória vai ser no joelho. Jeová vai entrar na causa e vai desembaraçar o negócio, e o nome dele vai ser glorificado. Bendito seja. Eita, tem gente aqui que está com o nome esperando ser chamado num trabalho. Serve, está. Deus está dizendo: eu vou abrir porta do chamado no trabalho, eu vou abrir porta na faculdade. Tem nome que o Senhor vai tirar da lista e vai aprovar aqui hoje. Igreja Cela no glória e no aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Efatá, abre-te. Bendito seja. Meus irmãos, Jesus chama aquele moço à parte também para não constrangê-lo, porque ao mesmo tempo que havia fé da saliva do primogênito que tinha poder para curar, também a sociedade judaica, quando via alguém inválido, alguém com problema físico, muitos deles cuspiam no chão. Então Jesus tirou o moço dessa situação para ele não passar por essa vergonha. Eu quero dizer para você que Jesus só permite você passar o que o Pai manda, o que o Pai decide. Ele não vai deixar você passar além do que você pode suportar, porque tem gente aqui que já disse para Deus: eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu estou morrendo, eu vou morrer. Deus está dizendo: não vai morrer não, bicho ruim, fica aí no seu lugar, que Deus vai trabalhar na sua vida. Deus conhece o barro que Ele criou o vaso, e sabe até onde você pode aguentar. Ele não prova além do que você pode suportar, senão a palavra de Deus seria mentirosa. Deus não nos prova, Deus não nos testa além do que nós podemos suportar. Amém, meus irmãos?
Nós é que somos fracos, de maré, não aguenta nada, e aí fica, não é? Não vou aguentar. Vai aguentar sim. Nesta noite, Deus tem renovo para dar aqui. Deus tem força para dar aqui. Deus está dizendo, tem gente que está se achando que vai afogar na beira da praia. Nadei tanto e vou morrer na beira da praia. Deus está te dizendo, hoje eu vou virar esse negócio, eu vou virar esse cativeiro, eu vou virar essa história, e eu vou desbloquear. Olha o que Deus diz para nós aqui nesta noite. Efata, abre-te, abre-te, aleluia, abre-te, bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, aleluia, esta crença que eles tinham e cuspiam no chão, é porque eles achavam que quem tivesse uma doença de natureza, uma invalidez de natureza, era maldição. Veja, em João, no Evangelho de João, quando chega um cego para Jesus curar, levaram um cego de nascença para Jesus curar, e o povo perguntou, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais, para ele nascer assim? Alguém pecou, porque eles achavam que quem tinha problema assim, era porque os pais ou ele tinha pecado, e aí a mão de Deus pesou. E Jesus disse, nem ele e nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim, para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, irmão, muitas vezes a pessoa sem sabedoria aponta para você e diz, isso é pecado, hein? Isso é Deus cobrando, é a mão de Jeová. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muita luta que eu passo e que você passa, não é para nos matar, não é para nos sucumbir, é para que a glória de Deus apareça na nossa vida. Meu irmão, Deus só faz de você vaso de ouro, se você passar pelo fogo primeiro, porque o ouro bom, o ouro que se preza mesmo, ele passa pelo fogo, ele passa pela fornalha. Tem muito vaso de ouro aqui hoje. Cadê os vasos? Você pode levantar a mão e dizer glória. Irmão, vaso de ouro é provado no fogo. O ouro é provado no fogo. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, dizendo a parte de Messias, que Jesus está se declarando aquele moço na linguagem corporal, através da saliva, porque na saliva, até o dia de hoje, você pode fazer um teste de DNA. Através da saliva, você vai descobrir a linhagem da pessoa, você vai descobrir as características da pessoa, carrega o DNA dos pais, isso é ciência, é comprovado. Mas lá no tempo de Jesus, a ciência era do céu. Jesus já conhecia tudo que os médicos conhecem hoje, Jesus já conhecia. O Espírito Santo já conhecia. Ele que ensinou para os médicos, ele que trouxe a cartilha para a medicina. Glória, os doutores estão aqui, é isso mesmo? É Jesus que ensina? É Jesus, aleluia. Irmão, tem que pregar aqui, ó, firme na palavra. Tem 2 doutores aqui, ó, mas eu sei que Jesus ensina eles. Tem coisas que eles não sabem como resolver, e Deus vai e dirige, fala com eles, e Deus usa a vida deles. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, quando Jesus passa a saliva na boca desse moço, ele está passando do seu DNA, ele está passando do DNA divino para um homem que não era judeu, para um homem que não era de nacionalidade hebraica. Ele está dizendo, você não é judeu, mas você é filho, você não é judeu, mas você é escolhido. Irmão, através de Jesus, nós temos a frente, irmão, desse lado aqui, Deus está libertando alguém aqui nesta noite. Deus vai quebrar um cadeado. Eu vejo aqui um negócio amarrado com uma fita vermelha de fora a fora, e um cadeado grande sendo quebrado aqui. Deus vai a come neve a súria. Deus vai entregar uma vitória para alguém aqui, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmão, quando Deus dá a revelação, tem que entregar, senão eu me perco todinho. Bendito seja o Rei da Glória. Irmãos, o DNA de Jesus faz com que você viva a paternidade divina. Você pode olhar para o céu e saber que você tem um Abba, você tem um papai, você tem um Abba. Ele cuida de você. O teu amigo te despreza, mas você tem um Abba. O teu colega te abandona, mas você tem um Abba. A tua família às vezes vira as costas para você, mas você tem um Abba. O Abba é papai no hebraico. Quem tem aqui tem o Abba. Levante a tua mão e
dê glória a Deus, aleluia. O Abba nesta noite vai entrar, aleluia, vai fazer valer o DNA dele na sua vida. Irmão, quando você entra debaixo do sacrifício de Jesus pela cruz do Calvário, declara o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, começa a participar da Santa Ceia de Jesus Cristo, você recebe o DNA divino, o Espírito de Deus está em você. Aonde você vai, você carrega a presença de Deus. Aonde você chega com a presença de Deus, aleluia. E o diabo, meu irmão, você não vê, porque Deus não deixa para você não se orgulhar, não se envaidecer, mas você está na presença do Senhor. Aonde você entra, o diabo bate continência e se retira do teu caminho, porque com você vai o general dos generais, com você vai o grande guerreiro, com você vai o Senhor de guerra, o Senhor da vitória. E quando ele entra, meus irmãos, não tem para mais ninguém. Aleluia. Efatá, olha, você que não se perdoa, se perdoe aqui hoje. O Espírito de Deus está dizendo: receba capacitação para receber o perdão de Deus, porque você diz: eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo. Mas não é você que se perdoa, quem perdoa você é Deus. E Deus está dizendo: receba, Efatá, receba do meu perdão sobre a tua vida agora. Aleluia. Irmãos, o Efatá vem aqui hoje para tirar depressão, para tirar angústia, para tirar amargura, para tirar síndrome do pânico. Tem gente aqui que está sorrindo por fora, mas está arrebentado por dentro, e hoje Jeová vai passar do óleo e vai mandar embora as enfermidades. Se você crê, levante a tua mão e dá glória a Deus. Oh glória! Bendito seja. A Bíblia diz que aquele moço, depois que Jesus fala Efatá, os ouvidos dele abrem, a língua destrava, e aí Jesus dá uma ordem: olha, não conte nada a ninguém que eu fiz aqui agora. Mas a Bíblia diz que quanto mais Jesus pedia para não falar, mais o povo comentava. Aleluia, parece que aguçava, né? Glória a Deus. Você quer, irmão, divulgar alguma coisa, conta para crente. Aleluia. Dizem, irmãos, dizem, né, que se você quiser que o povo saiba mesmo, você conta para as mulheres, mas é mentira isso, viu? Porque tem homem que é mais fofoqueiro do que mulher. Eu só falo para crente. Irmão, crente tem o dom de venda e o dom de política. Todo crente tem um dom de venda e de política, porque eu nunca vi um crente que, quando o Espírito de Deus toma a vida dele, ele não abre a boca para falar. Deus dá poder de oratória. Aleluia, aleluia. Olha, irmãos, vocês estão vendo aqui um irmão falando que quando eu começo a falar de Jesus, você tem que procurar o botãozinho para desligar, para eu parar de falar. Só que não era assim quando Jesus me chamou. Na minha adolescência, eu morria de vergonha, eu fugia, eu sentava no último banco quando era o culto dos jovens. Eu não queria oportunidade, e quanto mais eu não queria, e quanto mais eu fugia, mais Deus me empurrava na fogueira, porque o Espírito de Deus, quando vem, ele capacita, ele tira o temor, ele tira o medo. Irmãos, ele tira as trancas. E eu quero dizer para você que hoje Deus vai tirar as suas limitações, limitações físicas, limitações financeiras, limitação ministerial, limitação familiar. Levante a mão e receba o que Deus está dando aqui hoje. Deus vai quebrar as limitações, meus irmãos. Muitas pessoas aqui que o negócio está anos para desenrolar, Deus diz: prepare, porque o contrato vai descer, o papel vai descer, a caneta vai descer, o documento vai descer. Prepare, porque eu estou dizendo hoje uma obra, uma palavra de ordem. Efatá. Aleluia. Se é para Jesus, pode mandar. E aí a Bíblia diz que o povo se admirou sobremaneira, e diziam: tudo ele faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Irmão, eu disse que falar e ouvir é uma bênção, e é uma bênção mesmo. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 10, versos 14, 16, 17, você vai ver que a Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia.
não é? Como alguém vai crer se não for pregado? E como você vai pregar se você não chega e não anuncia? A Bíblia diz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu estou me lembrando aqui, lá na Rua Arari, número 130, Vila Barcelona, quando eu era jovem, atendia as pessoas para orar em casa, e a minha mãe gostava de servir o melé, que era o café doce dela, e conversar. Irmãos, e tinha pessoas que iam lá para receber a oração, e terminava de conversar com a minha mãe, dizia assim, pode orar, irmão, mas nem precisa de orar mais, porque Deus já usou a boca da irmã Jandira e já me respondeu. Que, irmão, na conversa, a minha mãe não sabia pregar, mas ela sabia falar de Jesus, sabia falar que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Irmão, e quanta gente a minha mãe ganhou para Jesus através desta mensagem. Uma vez, irmãos, numa avícola que tivemos lá na Zona Norte, Vila Nova Cachoeirinha, entrou lá um desviado, endemoniado, e a minha mãe começou a servir ele, e começou a falar de Jesus, e ele começou a ter uns trancos e me fia, e começou a querer espernear, e a minha mãe, Jesus, amarra aí porque eu estou sozinha, amarra aí Jesus, porque eu estou sozinha. Irmão, resumo da história, aquele moço era desviado da Assembleia de Deus, lá da Zona Norte, Vila Nova Cachoeirinha. Depois ele voltou e disse para minha mãe, irmã, eu fui para a igreja e voltei para Jesus, através do que eu senti aqui dentro hoje, conversando com a senhora. Irmão, não te cales, irmã, não te cale. Através da tua vida Deus vai tocar vidas, através da tua vida Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai chamar, Deus vai libertar. Você acha Deus vai usar um comedor de arroz e feijão? Vai, Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você. Irmãos, quantos lembram aqui no clamor que Deus mandava orar pelos aposentados do Brasil? Quantos lembram aqui que os irmãos estão vendo o que está acontecendo no Brasil, mas Deus manda dizer, eis que um vento vem do norte. Quantos lembram que Deus mostrou a bandeira do Brasil sendo coberta pela bandeira dos Estados Unidos? Deus manda dizer, eis que um vento vem do norte. Prepare, a igreja não está enxergando com olhos espirituais, a igreja tem que entrar em batalha, a igreja tem que entrar em jejum, a igreja tem que entrar em oração, porque o exército do céu já está posicionado. Deus vai descer na terra, este exército, e muita coisa vai começar a acontecer. Jeová vai exaltar o nome dele nessa nação, Jeová vai exaltar o nome dele nessa terra, e o estado de São Paulo vai ser o primeiro que Deus vai começar a mexer nesta nação. Aleluia. O Senhor me deu o nome de Paraná, Curitiba. Deus vai começar a mexer nesta nação. O exército do céu está descendo, o exército do céu está chegando, o reforço do céu está chegando. Ai, Shadaia, o exército do céu está vindo para trazer reforço para a igreja. E Deus manda dizer, assim como Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai, eis que Deus vai exaltar Mordecai nesta nação, e a forca ele vai dar para o inimigo da obra de Deus. O Senhor vai vestir de confusão o adversário e seus adeptos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Manda rebre camanaia. Mas Deus está dizendo para esta igreja, abre-te na oração, abre-te no jejum, abre-te no clamor, abre-te na busca, porque vão ver o que eu vou fazer, e o meu nome será glorificado. Oh, alemai, Shanamanakaya, Remion de la
Andarabashoria, Andalabatacaxandalabarabacaia, Remion pra fora séria, anda canta lebadaracamassai. Deus vai pegar a carta magna desta nação e vai escrever ela de novo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmão, aguarde, porque grande vai ser o rebuliço, e o nome do Senhor vai ser exaltado. A bandeira do Brasil está chacoalhando, o vento já chegou nesta nação. Quantos lembram que Deus mostrou a bandeira várias vezes chacoalhando muito forte? Quantos lembram? Quantos lembram? E Deus está dizendo: chegou a hora. Irmão, a igreja está dormindo, a igreja não está notando o que Deus está fazendo. O céu está descendo na terra, e a igreja tem que participar disso. Terribidaya storia fai. Alamada cama sobre a Deus vai abrir a porta, Deus vai destravar e vai desbloquear os negócios, os comércios, as empresas. Deus vai destravar filho que está amarrado, marido que está preso. Deus vai destravar a situação lá na sua casa, que você orou, jejuou e chorou. Deus está dizendo: eu recolhi no odre, eu recolhi na taça, e chegou na presença, e Deus vai mandar a resposta. Deus manda dizer a esta igreja: não ficará sem resposta as tuas orações, não ficará sem resposta o teu clamor e o teu choro, não ficará sem resposta. Bendito seja o Rei da Glória. Agora Deus está dizendo: eu vou abrir o ouvido espiritual. Há muito crente surdo, muito crente que escuta samba, bolero, piada, os artistas, a novela e o diabo a quatro, mas quando Deus fala, ele não consegue ouvir, ela não consegue ouvir, e sai do culto dizendo: foi a maior barulheira, mas eu não senti nada. Sabe por quê? Porque tu está surda, tu está surdo, e hoje Deus vai destapar o teu ouvido espiritual, e você vai começar a ouvir a Deus falar com você. Ele está dizendo: eu vou abrir os olhos espirituais. Tem muito cego na igreja. Jeová me guarda. Tem muito crente, irmão, que tem olho para muita coisa, tem olho para reparar a vida dos outros, tem olho para medir a bênção dos outros, tem olho para ver as coisas na igreja, tem olho para reparar esse e aquele, mas não tem olho espiritual para ver onde o cão está entrando, aonde tem que vigiar, aonde tem que expulsar. Não tem olho para ver os anjos de Deus descendo e trabalhando na igreja. E muitas vezes, meus irmãos, está até como o profeta Balaão. O anjo do Senhor está de frente com ele, o anjo do Senhor está de frente com ela, para falar com ele, e ele não ouve, ele não vê. Deus tem que usar a mula para Balaão escutar e ouvir o que Deus tem para falar. Irmão, irmã, não espere Deus usar a mula. Deus vai abrir os teus olhos, e quando Ele abrir os teus olhos, obedeça e creia no que Ele vai te mostrar. Se é para Jesus, pode mandar. Ele vai abrir os olhos espirituais. Aleluia. Ele vai abrir os olhos espirituais. Agora tem uma coisa, fica esperto, porque o crente frio, o crente morno, o crente que não tem discernimento vai chegar em você e vai dizer: cuidado, cuidado com fanatismo, cuidado. Irmão, tem muito crente que não está enxergando que Satanás está discipulando as pessoas e as crianças pela televisão. Aquele desenhinho inocente do Chaves. Você já viu que tem um casal lá que não casa nunca? Ele enrola ela, tem anos e anos, e ela não casa nunca.
Você já viu que tem alguém lá que tem espírito de miséria, vive na rua sem pai, sem mãe, e a casa dele é dentro de um barril? Você já viu que tem uma mulher lá que o cão dela de estimação chama Satanás? E as pessoas assistem, e quando o fulano lá começa a rir, parece mais que ele está chorando do que rindo. Aquilo não é choro, irmão. Quem é que chora desse jeito? Fica ligado. Fica ligado. As novelas trazendo as mulheres, os homens traindo. Irmão, hoje em dia está natural. A mocidade do Brasil está se perdendo. Tem moças andando depravadamente na rua, irmão, com roupa indecente. Moços andando parecendo uns índios, irmão. Índio tem mais compostura. Irmão, a igreja precisa salgar. A igreja precisa voltar a salgar. A igreja é eclésia. A igreja é chamada para fora. A igreja tem que salgar lá fora. A igreja tem que salgar no mundo e mostrar a santidade e a graça de Deus na sua vida. Irmão, mas só faz isso o crente que tem visão. Olha o que Deus está falando. A oportunidade vai passar por você. A oportunidade vai passar por você. Se você não tiver ligado no Espírito, o cão mas se você estiver ligado no Espírito, você vai, eu recebo, e você toma posse, em nome de Jesus. Não fica de boca aberta não, toma posse, naquilo que Deus tem para a tua vida. Fica ligado, fica ligeiro, porque Deus vai abrir os olhos espirituais para você enxergar. Bendito seja o Rei da Glória. Irmãos, eu tenho um problema. Deus me mostrou um negócio, agora eu estou lutando com a minha carne. Eu estou lutando com a minha carne. Sabe por quê? Depois que eu operei a cirurgia bariátrica, eu não consigo ficar mais do que 3 horas em jejum. Começa a me dar uma tremedeira. Eu tenho que comer alguma coisa. Pois bem, eu fui fazer cirurgia. Irmão, para a glória de Deus e permissão de Deus, eu fiquei 23 horas em jejum antes de ser operado. Não passei mal, não estava no soro, não estava sendo alimentado de jeito nenhum. Deus me sustentou. Eu saí de lá com um negócio na cabeça. Eu disse, carne, sem vergonha. Quando você está em casa, 3 horas você está tremendo, mas no hospital você ficou 23 horas caladinha. Pois agora tu vai descer no vale. Agora tu vai descer no vale. Agora tu vai descer na casa do oleiro. E você vai jejuar. Irmão, visão espiritual. Irmão, crente, ei, olhe para cá, olhe para cá. Irmão, quando você não está jejuando, está tudo bem. Você começa a jejuar, vem a pizza voando na tua frente. Você começa a jejuar, vem o doce que você mais gosta na tua frente. Você começa a jejuar, o diabo começa a mostrar tudo para você, que nem ele fez para Jesus lá no deserto. A Bíblia diz que Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, e depois do jejum Satanás chegou e disse, se tu és... irmão, no vocabulário de Deus não tem se, é ou não é, sim, sim e não, não. Para de brincar com as coisas de Deus, que hoje você fala, eu vou, e amanhã não vou mais. Eu faço, e amanhã não faz mais. Eu tenho compromisso, e amanhã não tem mais. Irmão, Deus não é brinquedo na tua mão, não. Deus já está falando aqui nesta noite. A palavra de crente é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Precisa ter visão de águia, para não deixar Satanás brincar com você. Irmão, nós estamos vivendo uma época em que não se prega mais jejum. Jejum na igreja é passar fome. Mas eu quero te proclamar uma coisa aqui em nome de Jesus. Sabe o que o Espírito de Deus disse para mim? Que jejum não é passar fome, jejum é fome de Deus.
Quem tem fome de Deus aqui? Quem tem fome de Deus? O jejum não é para mexer com Deus. O jejum é para mexer com você. A rainha Esther, quando estava para enfrentar Amã, ela ia entregar Amã para o rei Assuero. Ela proclamou 3 dias de jejum para o povo hebreu, aleluia, nas províncias todas. Meu irmão, esse jejum não era para mexer com Deus, era para preparar o povo. Porque a rainha Esther disse: depois de 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Se ele levantar o cetro para mim, ele vai me ouvir e Deus vai nos dar vitória. Agora, se ele não levantar o cetro, eu vou morrer. Se for para viver ou para morrer, depois de 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Irmão, ela sabia o risco, o perigo que ela estava passando. Aqueles 3 dias de jejum era para preparar ela e o seu povo. Mas Jeová viu, e Deus vê. Diga comigo: Deus vê. Eu estou sentindo uma graça aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma presença aqui, irmão. Deus vai justificar a gente aqui que não sabe o que fazer para se justificar. E Deus diz: não abra mais a tua boca, não fala mais, não briga mais, não esperneia mais. Eu vou te justificar, porque Deus viu. Deus vai justificar pessoas aqui. O Espírito de Deus está dizendo aqui nesta noite: bendito seja o Rei da Glória. Deus vai aparecer na tua vida. Você está aí com casca de arroz de terceira, mas Jeová vai aparecer na tua vida. E Deus disse para o apóstolo Paulo: quando você está fraco, então você é forte. Eu gosto da tua fraqueza, porque na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa em você. Irmão, não tenha medo de dizer para Deus que você é fraco. Não tenha medo de dizer para Deus as suas fraquezas. Não tenha medo de confessar para Deus as suas debilitações, porque na tua fraqueza, na tua pequenez, na tua dependência, a glória de Deus aparece na sua vida. Deus não quer super crente dentro da igreja. Deus não quer bate crente, super crente. Deus quer um povo que se humilha na presença dele, que põe a boca no pó e que sabe o que é clamar ao Senhor. É este povo que Deus conta. Esse Deus de honra está este camamanato repibamanato terra ampela biofore batacasaia. Irmão, eu não sei, mas Deus vai afundar uma rede de televisão. Eu não sei se é no Brasil, fora do Brasil, porque eu vi a fúria, câmeras profissionais enormes, e o anjo do Senhor jogava no chão e arrebentava tudo. Aguarde, porque grande vai ser o rebuliço de Deus. Ele vai quebrar essas câmeras. Eita, irmãos, nós vamos ver aquilo que o Senhor está falando conosco, porque não estamos aqui brincando de igrejinha, estamos aqui servindo ao Senhor. Tenha compromisso com Deus, porque Deus vai abrir os teus olhos para você ver o reino espiritual. Teve vezes aqui na igreja de eu falar para o pastor Anderson: ore por mim, porque tem um irmão que quando ele chega na igreja, eu vejo ele metade roxo e metade normal. Está acontecendo alguma coisa comigo, ore por mim. Ou o irmão vai ter um infarto, sei lá, ele vai ter um treco, alguma coisa, eu não sei, mas ore por mim. Irmão, e ficou tempo, o irmão chegava, estava normal, de repente ele roxeava metade e ficava metade. Sabe o que era isso, irmão? Estava carregando algo no altar de Deus, que Deus não estava se agradando. E depois Deus veio e destampou. Você sabe quem é? Deus veio depois e destampou, irmão. Mas eu achei que eu estava vendo coisa. Irmão, porque quando você vê coisa bonita, é fácil você acreditar. Vê a Nova Jerusalém, vê os anjos, vê a coroa de ouro. Quem que não quer ver? Até eu que sou mais tonto. Mas quando Deus começa a mostrar o reino, o mundo espiritual, e você vê o bicho, você vê o cão, você vê o sujo, você vê a operação dele, aí você diz: será que eu estou vendo mesmo? Irmão, tem dia aqui que Deus diz para mim: eu estou libertando de feitiçaria. O meu estômago parece que tem borboleta dentro, irmão, e sobe um negócio, uma gosma aqui na garganta, que se eu não vigiar,
porque é o sinal que Deus me dá. Ou eu sinto o cheiro de incenso de macumba, ou eu tenho esse enjoo dentro do estômago. Mas irmão, tem que ter visão espiritual, que se não tiver visão espiritual, você vai dizer: pastor Anderson, me leva para o médico, pastor Anderson, me leva para o hospital, estou morrendo. Está morrendo não, crente, é Deus abrindo a tua visão espiritual. Deus vai abrir boca de crente aqui. Já estou terminando, não precisa nem orar. Irmão, tem uma moda no meio dos crentes que diz assim: eu não vou falar, porque eu vou pagar preço, eu não vou falar. Você falando ou não falando, vai pagar preço do mesmo jeito. Se você é escolhido de Deus, vai pagar o preço do mesmo jeito. Sinto muito em te dizer, mas vai pagar do mesmo jeito. Mas tem gente que diz assim: eu não vou. Teve um tempo, irmãos, que tinha uma moda no meio da intercessão. Graças a Deus aqui a intercessão da Canaã é liberta disso, não tem. Mas tem gente que diz: cuidado, não intercede não, porque a bronca que está em cima do ministério vem tudo para cima de você, viu? A tua casa vira um inferno, a tua vida vira. Ô irmão, ou nós cremos no nosso Deus que tem poder ou não tem, ou nós nos entregamos para o poder das trevas. Porque ele é astuto, ele faz, ele persegue, ele existe, mas maior é só o nosso Deus. Leão da tribo de Judá é só o nosso Deus, vencedor é só o nosso Deus. Irmão, muitas vezes nesses cultos aqui, Deus falava coisa comigo e o Rogério, eu falava: Deus, minha vida já está meio complicada, não quero mais complicação, vou ficar quieto. Mas aí Jeová me levou no UTI, na Covid, aleluia. Vendo gente morrendo aqui, vendo gente morrendo lá, gente esperneando, gente acabando a vida. E eu falei com Deus lá, eu disse: Deus, se o Senhor permitir eu sair daqui, não vai ter mais aquele Rogerinho covarde. Eu não vou segurar mais nada que o Senhor falar comigo, nem que for para mim apanhar, eu vou entregar o que Deus me fala. Irmão, e eu disse para Deus lá que eu não ia segurar mais. Mas olha para cá, não espera, vaso, Deus te levar no UTI, para você falar para Ele que eu não vou segurar. Irmão, entrega o que Deus te mandar, fala o que Deus te falar, profetiza o que Deus te mandar, porque se for Deus, Ele se responsabiliza. Ó irmão, se for profetada, tem obreiros de Deus aqui, tem homens de Deus para mandar silenciar, para mandar parar. Se for profetada, eu já vi, viu, irmão, pastor levantar na igreja e dizer: cala-te, porque não é o Senhor. Eu já vi, porque Deus dá discernimento, mas não é por causa dos falsos, não é por causa dos brincalhão, não é por causa dos mentirosos, que os verdadeiros vão se afundar, vão calar, vão morrer. Não, abre a tua boca e deixa Deus te usar na terra. Anda, canta lá, barabaxaia, porque Deus vai abrir boca de crente. Irmão, irmã, eu quero profetizar na tua vida. Quando você menos esperar, você vai estar sendo usado por Deus, numa conversa, num abraço, num conselho, ou numa demonstração de carinho. Deus vai usar você, a palavra vai sair da tua boca, aleluia. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Deus vai encher o teu coração de Bíblia, Deus vai encher o teu coração de louvor, Deus vai encher o teu coração de unção, Deus vai encher o teu coração de alegria. E quando Ele for te usar, o que vai sair de você vem da parte de Deus. Aleluia. Já estou terminando. Aleluia. Deus vai destravar. Chegou a hora de Deus desbloquear. Vai ter gente entrando em avião, vai ter gente indo fazer a obra no exterior, vai ter gente mudando para o exterior. Deus vai destravar. Tem gente que não vai parar nem na Canaã, de tanto que vai viajar.
Deus vai começar a desenrolar coisa. Irmão, aqui na igreja também, Deus vai desenrolar mistério. Deus vai abençoar esta casa. Deus vai abençoar esta igreja. Deus vai abençoar esse ministério. De um jeito, meus irmãos, que as pessoas que não sabem que Deus é nessa casa vão perguntar: mas como que tudo isso aconteceu? Foi a mão poderosa de Jeová que trabalhou nesta casa. E quem estiver aqui vai ver. E quem viver vai ver. E quem viver vai dar glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus disse para mim hoje: diga à minha igreja que essa é a noite do desbloqueio. Olha, irmãos, vocês vão começar a testemunhar que Deus vai desbloquear coisas. Deus vai desbloquear no ministério, na casa, na família, na empresa, no comércio, nos negócios, nas documentações, nas causas jurídicas. Deus disse que vai desbloquear compra e venda de imóveis. Quando Deus mandava falar isso na Assembleia de Deus, eu era menino. E uma vez uma irmã chegou para mim e eu disse para ela, disse assim: eu tenho promessa de Deus me dar uma casa. Eu disse: eu também tenho. Então a irmã ora por mim que eu oro pela irmã. Ela disse: o quê? Eu vou orar por mim primeiro. Depois que a minha chegar, eu oro para você. Irmão, a minha chegou. A dela... Aleluia. Deus vai destravar a compra de casa aqui. Vai pegando a chave. Irmão, eu não estou aqui para animar ninguém. Eu estou aqui para ser profeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vai descer apartamento aqui. Está descendo sítio, chácara. Está descendo casa. E está descendo escritura. E está descendo venda de imóveis aqui. Recebe da parte de Deus. Terra leve a choria, porque Deus vai destravar. É terra, campa tu e astai. Irmão, tem causa na mesa do juiz que já foi, já voltou, já foi, já voltou, e está na gaveta, amarelando o papel. Deus vai tirar o papel, vai colocar na mesa do juiz, vai carimbar, vai assinar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O Deus da provisão não vai deixar uma pessoa que está aqui hoje, uma irmã, ser despejada da sua casa. Aleluia, porque Ele é dono do ouro e da prata. Eu me lembro aqui, não sei quanto tempo faz que Deus mandou falar isso, e uma irmã nos procurou, que estava com ordem de despejo. A prefeitura queria tirar as coisas dela e levar embora, não sei para onde, que eu não sei onde que a prefeitura leva as coisas de quem é despejado. Mas Deus deu vitória para aquela irmã, porque Deus fala, o que Deus fala na tribuna Ele cumpre. O que Deus fala na tribuna Ele cumpre. O que Deus fala na tribuna Ele cumpre. Você está entendendo o misterinho aqui? O que Deus fala na tribuna Ele cumpre. Agora tem gente que recebe profecia nos cantos escurinho e depois vem querer cobrar de Deus porque as coisas não acontecem. Eu quero falar uma coisa para você: Deus não precisa se esconder para falar com ninguém. Aleluia. E Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele leva o profeta na tua casa. Ele já levou na minha muitas vezes. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. Eu não conhecia e Deus trazia os vasos na minha casa para falar comigo. Geralmente era para me bater, mas Ele trazia. Aleluia. Canta. Terra, came a fúria. Irmão, tem gente caindo, meu irmão, porque recebe palavra e fica 1 ano esperando, 2 anos, 3 anos, e não acontece, e não vai acontecer porque não foi Deus que falou, e a pessoa cai na fé e sai por aí murmurando. E crente desviado é pior do que ímpio. Crente desviado é pior do que endemoniado. A Bíblia diz que quando a casa fica vazia, vem 7. Está escutando? Você que está pensando em dar uma desviadinha, cuidado, porque você tinha 1 antes, agora vem 7. A Bíblia diz
Mas você disse: eu vou na igreja, está tudo bem, a minha casa está limpa. Não adianta só a casa estar limpa, elas têm que estar ocupada. Não deixa a casa vazia não, ela tem que ficar ocupada. Ou é Deus que ocupa a tua casa, ou é o cão, mas ela tem que estar ocupada. Tem gente que não quer compromisso com Deus, sabe o que é isso? Casa desocupada. Você conhece um ditado que diz lá fora: mente desocupada é? Aleluia. Casa desocupada vem 7 vezes mais. Deus está falando com alguém aqui, viu? Eu vou dar uma desviadinha, depois eu volto. Se der tempo, você volta. Se Jesus vier, você fica ficando. Fica ficando. Porque às vezes a pessoa quer desviar para ficar. E você desvia para ficar, Jesus vem e você fica ficando. Está entendendo? Deus está falando mistério. Não vou entrar aqui, aleluia, que o negócio vai ficar quente. Glória. Jesus, não me põe nessa não. Aleluia. Abre-te para o trabalhar de Deus. Você sabe quem é o pior teu inimigo para você receber vitória? O pior teu inimigo não é Satanás, é você. O pior teu inimigo não é o bicho, porque o bicho, no nome de Jesus, a igreja ora e manda ele embora. Agora a carne velha. Por que Adão e Eva pecou? Foi a mulher que tu me deu, a mulher. Não, foi a serpente. Mas quem estava atrás da serpente? O cão. O cão, meu irmão, não tem poder se a carne velha não abrir, der ouvido para ele e fazer o que ele está mandando fazer. Então o problema não é o cão, é você. Irmão, e deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz no livro de Romanos que o pecado nos habita. Ninguém peca porque Satanás entrou em você e fez você pecar, não. Você peca porque você gosta. Muitas vezes o pecado é bom, a carne é boa, e você escolhe pecar. Peca porque quer. E também se santifica porque quer. Você tem que escolher o que você quer. Quem vai ser mais forte na tua vida? Olha aqui, irmão, olha aqui. Alabaraxéria. Tem um gato siamês aqui. Não, siamês não, ele é bonitinho. Aqueles gatos selvagens com a orelha pontuda, não sei o nome dele. Tem um gato feio aqui e tem um leão aqui. Se você der comida mais para o gato e menos para o leão, quem que vai ficar mais forte? O gato. Se você der mais comida para o leão e menos para o gato, quem que vai ficar mais forte? O leão. É assim a tua carne e o espírito. Se você der mais comida para o espírito, você vai ser mais espírito e menos carne. Mas se você der muito alimento para a tua carne, você vai ser aquele crente morno. Não tem crente morno aqui, graças a Deus. Deixa eu ver os crentes pentecostais, estão aqui? Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Porque, irmão, ser crente morno é problema. Você pode optar de ser um crente morno, mas Deus diz lá no livro de Apocalipse que o morno ele vai vomitar da boca dele. Então Deus não gosta de morno. Deus gosta até da sinceridade de quem diz assim: eu sou frio. Deus gosta, é sinceridade. Eu sou frio, eu sou quente. Agora não seja morno, porque morno atrapalha o frio e o quente. Irmão, olhe para cá, já estou encerrando. Jesus, tem misericórdia. O que Deus está falando? Deus quer esse empenho, essa abertura no teu coração. Deus vai medir, o termômetro de Deus é quanto você ama o Senhor. Aleluia. E quem ama demonstra. Como é que demonstra? Com obras. A Bíblia, o Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não é dizer Senhor, Senhor, é obedecer Ele como teu Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, para a gente não ser morno. Olha o que Deus está falando. Ele pegou na minha orelha dizendo: você aguenta jejuar sim. Você viu que você aguenta jejuar? Eu mostrei para você que você aguenta jejuar. Deus está falando para a gente aqui hoje: ore mais. Você está preguiçoso, você está preguiçosa.
Você encontrou a irmã Keila, você encontrou a irmã Simone, você encontrou os vasos, e você está andando de muleta, você está pendurando nos vasos, e você virou crente 6 horas para mim. Para de ser crente 6 horas, porque Deus quer ouvir a tua oração. Deus usa os vasos, usa, claro que usa. Deus usou a irmã Keila para falar comigo hoje, que foi assim, ó, foi direto na veia. Aleluia. Deus fala, irmão. Deus fala, e eu creio que Deus fala, mas eu não dependo de ficar pendurando nos vasos para ouvir Deus falar, não. Porque Deus pode falar comigo também. Deus pode falar com você? Se você orar, Ele fala. Olha aqui, ó, meia hora de oração, esquenta o motor, começa você a sentir a presença de Deus. 20 minutos, meia hora, dá para esquentar o motor. Aí quando você termina de orar, você não levanta correndo e diz amém, e vai embora. Não, calma. Quando você diz amém, você diz agora fala, Senhor, que teu servo ouve. Pode falar, Senhor, que eu quero ouvir. Fala. Irmão, lá em casa a gente ora, chora, baba. Aí depois eu ponho uns hinos para ouvir. Eu gosto de hino orquestrado. Hino que entra na alma, não que chacoalha a carne. Eu não gosto de hino que chacoalha a carne. Eu gosto de hino que entra no coração, que entra na alma, que mexe com o espírito, que tem unção. Aí eu coloco esses louvor, eu termino de orar e digo, fala, Senhor, fala, fala. Fala que teu servo ouve, eu quero te ouvir. E às vezes ele não fala, e às vezes ele fala, porque ele fala quando ele quer. Aleluia. Às vezes ele diz, abre a palavra, e aí eu abro a palavra, e ele fala comigo na palavra. Você sabia que Deus fala na palavra? Quem sabia aqui que Deus fala na palavra? Aonde está a tua Bíblia lá em casa? Irmão, eu estou falando só que Jesus está mandando falar, tá bom? Ele fala na palavra. Então, irmão, depois que você orar, dá um tempinho para Deus falar com você. Irmão, olha, Deus está chamando gente que começou, pôs a mão no arado e olhou para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Se você colocou a mão no arado, Deus te chamou, você tem certeza que Deus te chamou, volte pegar esse arado novamente, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier o achar fazendo assim, a sua mão está cheia de obras para poder apresentar na presença do Senhor. Não suba para a presença dele de mãos vazias, suba para a presença dele de mão cheia, e não de obra de palha, de feno. Não suba com obra fraca, papel que queima. Suba com obra santa, verdadeira, sincera, na presença do Senhor. Amém, igreja? Até aqui Deus me deu. Deus seja louvado.